Fala, meu querido! Chegamos com a questão número 10 do ITA. Ontem a gente deu uma paradinha, né? Uma pausa para resolvermos as questões da FUVEST 2022, uma prova bem tranquila, né? Você que fez a prova da FUVEST aí ontem, né? Domingo. Acredito que você deve ter tido, acho que, bastante tranquilidade na resolução se você está estudando bastante. Mas se não, bora estudar, bora fazer os exercícios, vamos entender os conceitos aí. Agora um exercício já um pouquinho mais avançado daquele nível comparado ao que caiu na prova de ontem na FUVEST, mas esse aqui do ITA já é um nível um pouquinho mais acima, tem uma cara mais de segunda fase de FUVEST. Mas vamos lá, então ele fala que uma lente delgada convergente com distância focal de 5 centímetros, vamos começar com essas informações. Então eu tenho uma lente convergente, vamos marcar de vermelho aqui, convergente aqui, de distância focal 5 centímetros. Ótimo, excelente essa informação que já me diz, pelo menos uma variável já tem aqui. Alinhada à frente de um espelho côncavo, opa, então são dois instrumentos, uma lente e um espelho de distância focal 2 centímetros. Mas ele foi bonzinho com você, ele te deu as informações. De forma a compartilhar no mesmo eixo óptico, tá bom. Então eles estão todos no mesmo eixo. Se x0 se x é igual a zero a posição do vértice do espelho e x igual a 8 igual a posição da lente, o que a gente vai ter que fazer, né? Por isso que eu peguei quadriculado aqui, né? Para te ajudar a entender um pouquinho melhor essa situação. Vamos colocar então o espelho. Vou colocar o espelho, é um espelho côncavo, vou marcar que ele está na posição x igual a 0. E ele é côncavo, vou marcar essa informação aqui. Muito bem. E eu vou marcar aqui, se ele está na posição 0, aqui é A1, A2, A3. E ele me falou que a distância focal desse espelho côncavo é 2. Então, para o meu espelho, é aqui que está o foco desse espelho. Vamos chamar de foco E. Ok? Agora, lá na posição igual, eu vou até mudar de cor para te diferenciar, né? Para ficar diferenciar a lente do espelho. Então é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é aqui que está a posição do meu espelho, da minha lente. Então aqui 2, 4, 6, 8. Aqui, pronto. Vou marcar essa é a posição da minha lente. Uma lente convergente, né? Então aqui ela está nessa posição aqui. Então, nós temos esses dois instrumentos marcados aqui. E a distância focal dele é 5. Ou seja, a distância focal dele aqui, a gente pode marcar que ela está na posição... Vamos marcar aqui, ó, foco da lente. Não vou, por enquanto, marcar aqui. Se você quiser deixar aqui também, como a posição do foco da lente. Aqui também é um dos focos da lente. Ok. Aí ele falou assim, ó, quais as posições entre os elementos ópticos em que se pode colocar um objeto de forma que nenhuma imagem seja formada na região x maior que 8? Ou seja, eu não posso ter imagens formadas para cá. Então, aqui é o ponto de 8, né? Vamos marcar essa posição onde x igual a 8 e aqui o x igual a 0. Eu não posso formar nenhuma imagem à direita da minha lente convergente. E aqui eu acho que isso já me ajuda e ajuda bastante. Por quê? Porque vale a pena se recordar aqui, vamos colocar esse ponto, que quando a gente fala de lentes, né? Para lente, vamos colocar até de vermelho para lente aqui, ó. A minha imagem, nesse caso, o objeto, né? O objeto aqui, precisa ser colocado em qual ponto, né? O objeto precisa ser colocado... Vamos anotar aqui. Ser colocado onde? Veja, se a gente colocar ele antes da ante principal, a imagem é real. Na ante principal, ela é real, invertida e igual, né? Antes da ante principal, ela é real, invertida e menor. E maior, perdão. Aí, quando a gente coloca ela sobre falei o contrário. Quando ela é colocada antes da ante principal, ela é real, invertida e menor. Quando ela é colocada sobre a ante principal, que seria na posição aqui menos 2, né?
contando aqui, se o foco está na posição 3, aqui seria no menos 2. Se ela estivesse exatamente sobre a anteprincipal, ela seria real, invertida, igual. Se ela estiver entre a anteprincipal e o foco, ela é real, invertida e maior. Então, eu não posso ter uma imagem real, que me traria uma imagem à direita da lente convergente. Lembrando que a projeção, imagine que eu coloque aqui, eu vou para não ficar muito poluído, eu vou colocar um objeto aqui, ó. Vamos colocar um objeto aqui em relação a essa lente convergente. Se eu colocasse esse objeto aqui, eu teria uma classificação desse modo. Ela viria aqui, viria para o foco, e a outra, passando aqui pela lente, eles iam se encontrar em algum ponto, e aí essa imagem seria real, invertida e maior. Porém, eu não posso ter imagens à direita, então isso já me impede de eu colocar imagens antes do foco. Se eu colocar uma imagem no foco, eu vou fornecer uma imagem imprópria. Então, eu não vou ter uma imagem à direita. Então, o limite com que eu posso colocar, aqui nesse caso, para que ele não forme nenhuma imagem à direita da região, ela tem que estar entre x, vamos colocar aqui, ele tem que estar entre 3, entre 3 e 8. Por que eu preciso colocar? Porque se eu colocar depois da imagem aqui, o objeto depois não tem muito sentido, né? Tem que colocar ele antes da minha lente. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o objeto entre as posições de 3 e 8. Então, em qualquer ponto que eu coloque aqui, ele fornece imagem para mim. Maravilha. Isso já é um ponto bem importante que a gente poderia chegar. Será que é a C? Calma, né? Porque se fosse só a minha lente convergente, isso aqui já era o suficiente, eu chegaria na alternativa C. Porém, tem uma situação onde a gente coloca temos o espelho côncavo aqui, que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado ao analisar ele. Então, o que a gente vai ter que ter? Por quê? Veja, se eu colocar a minha imagem exatamente sobre o foco, é o limite. É o limite para que a gente coloque aqui, ó, que essa imagem aqui, ela seja produzida pelo espelho côncavo. Então, veja, eu vou colocar um objeto aqui, tá? Um objeto em alguma posição aqui, eu vou colocar esse objeto numa posição, e aí eu já sei esse valor que ele vai ser 6, eu já vou te dizer por quê, mas é só para você entender. O que vai acontecer? Eu vou colocar um objeto aqui, tá? Numa posição, e ele vai projetar uma imagem exatamente nesse ponto limítrofe, que é 3. Esse ponto limítrofe aqui vai gerar uma imagem aqui para a gente que não vai estar depois da região de 8 centímetros. Então, o que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que encontrar uma imagem projetada pelo espelho côncavo, que vai ser o objeto da minha lente convergente. Eu vou ter um limite dele. Então, entre 3 e 8, é a condição que eu tenho que ter para que forme imagens aqui antes, à esquerda da minha lente convergente. E aí, qual que tem que ser o valor, né? A minha imagem projetada aqui vai ser o meu pelinha. Então, aqui, ela vai ser um pelinha aqui igual a 3. E eu vou ter um foco aqui do meu espelho côncavo igual a 2. Se eu fizer 1 sobre P mais 1 sobre 3 é igual a 1 sobre 2, que é o valor do foco, é uma lente, é um espelho côncavo, então esse foco é positivo. E esse pelinha aqui, esse pelinha se torna positivo aqui também, porque é uma imagem real. Eu vou encontrar que é 1 sobre pelinha, 1 sobre P, desculpa, 1 sobre P, é 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Logo, o P que a gente vai ter aqui vai ser, o MMC é 6 e 3 menos 2. Logo, a gente descobre que 1 sobre P
é igual a 1 sobre 6, portanto, P é igual a 6 centímetros. Veja o que a gente acabou de descobrir aqui. Nós encontramos uma condição de que o objeto, para que ele fique exatamente na posição de 3 centímetros, o objeto tem que ser colocado na posição 6. Então, veja, o objeto gera uma imagem por conta da reflexão no espelho côncavo, e essa imagem do espelho vira o objeto dessa lente. Não é? Então, é um processo aqui. Só que aí, o que a gente elimina nessa condição? Se eu colocar o objeto num ponto anterior, e você pode fazer isso, né? Se você colocar o objeto num ponto anterior a 6 centímetros, por exemplo, coloque ele aqui no 7, você vai ver que essa imagem projetada por essa lente, ela vai estar à esquerda. E aí, quando a imagem está à esquerda do foco, antes de 3, eu já não consigo obedecer essa condição. Por exemplo, se eu colocasse aqui numa posição de 7, né? Qual que vai ser o valor encontrado para a perímetro? Vai estar um pouquinho anterior aqui. E aí ele está fora. Então, o limite com que a gente vai ter é 6. Então, o que a gente pode dizer sobre essa situação? O meu objeto precisa ele estar entre o 3 e agora entre o 6. Porque se eu colocar o objeto aqui depois do 6, no 7, a minha imagem projetada pelo espelho côncavo vai ser anterior e aí eu não vou ter essa condição. Então, uma condição vai depender da outra. Então, o de fato que a gente vai ter, a resposta aí que a gente vai encontrar, esse objeto tem que estar entre 3 e 6, porque daí ele obedece essa condição que é para a lente e também obedece a condição que é para quando ele bate no espelho e volta e encontra exatamente no 3. E aí você chega na alternativa de entre 3 e 6 centímetros. O exercício tem então tanto quanto lógica para poder responder, você pode se perder nesse cuidado, então tome bastante cuidado, que a distância de 1 ela é importante para a resposta como um todo, não são respostas individualizadas, cada uma depende da outra, e aí encontrando você se dispõe dessa resposta. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, por favor, mande seus comentários aqui, a gente vai poder te ajudar. Também ajude a gente se inscrevendo no canal e também dá um like nesse vídeo se te ajudou. E a gente chegaremos no último terço de prova para a gente fechar a prova do ITA 2022. Mais uma questãozinha do ITA 2022 feita aqui para você.